estou trazendo para vocês hoje um clássico da FCC, que é uma questão que pede a transposição da voz ativa para a voz passiva, certo? Normalmente, quando a FCC pede isso, ela está falando da passiva analítica, que é a passiva que a gente faz com o verbo ser mais particípio. Existe voz passiva com o verbo estar, ficar, mais particípio, mas elas são mais raras. Nesses casos em que a FCC pede transposição da ativa para a passiva analítica, ela está pedindo sempre construções com ser mais particípio. Se pedir o contrário, é só você fazer o procedimento inverso que eu vou te ensinar aqui rapidinho. Você vai resolver essa questão da FCC em 2 segundos, e é uma questão certa nas provas da FCC. Então vem aqui, ó. Transponde-se para a voz passiva a frase: hoje a autoria enfrenta séria concorrência dos autores anônimos. Obter-se-á a seguinte forma verbal. Então veja, eu tenho aqui uma sentença que está na voz ativa e preciso passar para a passiva para saber como é que vai ficar a forma verbal, tá? Gente, quando vocês vai fazer isso, primeira coisa, acha o verbo. Quem é o meu verbo aqui? Enfrenta, ó. Enfrenta é o meu verbo. Quem é o meu sujeito? Já está aqui na frente, ó. Às vezes o sujeito pode não vir na frente do verbo, tá? Se não vier na frente do verbo, você vai colocar para fazer isso que eu estou te ensinando, tá? Então veja, o verbo para passar para a voz passiva tem de ser verbo transitivo direto. Se não for, não rola. Então veja, o verbo enfrenta. A autoria enfrenta o quê? Você já teve aula de predicação verbal aqui no Língua Minha e sabe que pergunta para o verbo, depois de identificar o sujeito, o que ou quem, o meu verbo é transitivo direto. Então eu posso fazer voz passiva aqui? Posso fazer voz passiva sim. E verbo transitivo direto pede qual complemento? Objeto direto. Então a autoria enfrenta o quê? Séria concorrência dos autores anônimos. Objeto direto. E aquele hoje ali? Aquele hoje é um acessório, um adjunto, certo? Que nesse caso é um adjunto adverbial. Enfrenta hoje. O adjunto adverbial, nesses casos, você vai colocar exatamente no lugar onde está. O que você vai precisar fazer? Você precisa colocar a sentença com sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto nessa ordem. Se ela não tiver nessa ordem, você vai arrumar nessa ordem, tá? Arrumou, você vai fazer um X. Você vai trazer o objeto direto para cá e ele vai virar sujeito. Então é a séria concorrência dos autores anônimos. Trouxe para cá. O que era objeto direto na voz ativa, que é essa aqui, vai virar o meu sujeito da voz passiva que eu estou construindo. A autoria, por sua vez, que era sujeito, vai vir para cá na condição de agente da passiva. Eu tenho uma voz passiva analítica que eu tenho o agente. Então a autoria vem para cá, ó. Só que eu coloco antes desse elemento a preposição por. Então vai ser por a autoria. Por mais a pela autoria. Isso aqui é o meu agente da passiva. Então veja, o objeto direto vem para cá e vira sujeito. O sujeito vem para cá e vira agente da passiva. O hoje, eu posso colocar aqui na frente se eu quiser. Mantenho no mesmo lugar onde ele estava, porque ele é adjunto, não tem que interferir nessa história. Se tivesse um adjunto ali no meio, adverbial, você coloca no lugar onde ele está, tá? Não mexe, ele está aqui só para te atrapalhar. Aí agora vem o meu verbo.
Hoje, séria concorrência dos autores anônimos pela autoria, certo? Vamos pensar. Esse verbo transitivo direto vai ter que vir para cá numa forma do verbo ser mais um particípio. Qual é o verbo? Enfrenta. Enfrentar é o infinitivo. Qual é o particípio? Enfrentado. Só que enfrentado não combina com concorrência. A concorrência não vai ser enfrentado, vai ser enfrentada. Então você pega o verbo que tiver aqui e faz o particípio dele. Já coloca aqui na casa do particípio. E vai ter que colocar o verbo ser. Veja, enfrenta está em qual tempo, em qual nome? Enfrenta é presente indicativo. Eu enfrento, tu enfrentas, a autoria enfrenta, certo? Então é só você colocar o verbo ser no presente do indicativo. Eu sou, tu és, a concorrência é. Então, hoje, séria concorrência dos autores anônimos é enfrentada pela autoria. É só você fazer o X e o verbo transitivo direto vai te render duas coisas. Ele vai virar um particípio e vai indicar para você qual o tempo e o modo do verbo ser. Então, você vai ter o ser flexionado no tempo e modo do verbo transitivo direto da voz ativa e esse verbo vai virar o particípio que vai acompanhar o verbo ser. Se fosse aqui, ó, enfrentará. Enfrentará, futuro. Será enfrentado. Se fosse enfrentou, pretérito perfeito, foi enfrentado. Se fosse enfrentava, era enfrentada. Sempre assim. O verbo aqui vai indicar o tempo e o modo do ser e, além disso, vai virar o seu particípio. Então, é só a gente chegar aqui e marcar a letra E. Muito fácil, não é? Treina bastante, porque essa questão, se vai fazer prova da FCC, é certo. Esteja preparado para ela e quanto mais treine, mais rapidinho você faz. Tá bom? Ó, visita o nosso site www.linguaminha.com.br. Vou fazer um esqueminha disso aí para vocês lá, tá? Um beijo!